Na semana da Páscoa tem tutorial novo todo dia, com ilustrações simples e fáceis para você pintar em casa. E o tutorial de hoje é uma cesta recheada de ovos de Páscoa, perfeita para você treinar aí na sua casa. O primeiro passo dessa pintura foi passar uma primeira camada, tanto na cesta quanto no lacinho. Então eu escolhi um tom aí de marrom, meio bege, bem clarinho. Eu tô usando a técnica do molhado sobre seco, ou seja, o pincel está molhado de tinta, mas o papel está seco. Pro lacinho eu escolhi um tom de azul que vai combinar com as cores dos ovinhos que tem dentro do cesto. Depois eu fui passando a primeira camada nos ovinhos, então eu escolhi três cores, que é o azul, um laranja e um rosa, e fui passando novamente usando a técnica do molhado sobre seco, fazendo uma aguada bem sólida em todos os ovinhos. Depois de tudo seco, eu já venho começando a dar um pouco de sombra pro lacinho. Então eu escolho alguns pontos estratégicos para passar um azul um pouco mais escuro e sempre dar uma esfumada, uma suavizada, para que ele crie um degradê e dê essa impressão de que é um objeto em 3D, né? Então um objeto com profundidade. Eu também já fui começando a dar um pouco mais de sombra para a cestinha. Então aqui nesse caso eu vou passar uma cor mais escura nos cantos dela e sempre vou deixar a parte do meio com mais luz para dar mais profundidade para a cesta.
Também comecei a criar uns pontos de sombra nessa parte ao redor da cesta, né, que seria onde segura, não sei. Aqui eu fui criando alguns pontos de sombra em locais estratégicos e sempre usando a mesma técnica, colocando um pouco de tinta aonde eu quero que dê mais sombra. Depois venho com um pincel úmido e sem tinta, ou seja, ele tá limpo. Ele tem uma quantidade de água, mas ele não tá com excesso de água. E vou criando ali um degradê, então eu vou suavizando, né, esfumando essa tinta que já tá no papel para criar esse degradê e criar essas sombras no desenho. Então, vou fazendo isso em todas as partes da pintura que eu quero criar essa sombra, ao redor da cesta, nos detalhes embaixo, em cima. Eu também vou criando essa sombra no lacinho, então vou trazendo cores cada vez mais escuras e vou adicionando nos pontos que eu quero. E a dica aqui é sempre que você trouxer uma cor mais escura, você passar só em alguns pontos, porque é esse contraste entre tons claros e escuros que vai trazer profundidade para a pintura. Então você nunca vai passar o tom escuro em todo o lacinho de novo, porque senão ele vai ficar chapado, sem sombra, e não é o objetivo aqui. Aqui com um tom bem mais escuro, um marrom, eu vou passando ele uma fina camada só na ponta da sombra, então para dar ainda mais profundidade para a pintura e trazer mais detalhamento para ela. Então aqui eu não vou esfumar, eu vou realmente só demarcar essa sombra com um traço fino e bem escuro. Seguindo aqui na cesta, eu fiz alguns detalhes, algumas texturas que eu acho que traz mais personalidade pro desenho e traz também mais informação de uma forma boa. Então eu fui traçando riscos aleatoriamente onde eu achava que seria legal. Eu também quis trazer um pouco de sombra para os ovinhos. Os ovos de trás, eu coloquei a sombra saindo ali de onde eles estão atrás dos ovos da frente e o topo mais claro. E os ovinhos da frente, as sombras estão ao redor e o centro dele tá mais claro. E para finalizar e deixar ainda mais fofinho, eu fui adicionando uns detalhes
Aqui foi muito do meu coração, da minha cabeça. Olhei algumas referências no Pinterest também pra ver o que eu gostava e fui fazendo usando as cores que eu já tinha usado para os ovinhos. Então tentei deixar tudo da mesma cor, né, cores que combinem. Então eu pintei um ovinho laranja com o azul, que eu já tinha pintado outro ovinho, o outro ovinho laranja com um tom de laranja mesmo, o rosa com rosa, azul com azul. Então eu sempre tentei usar as mesmas cores para trazer mais harmonia para a pintura. E o resultado final da cesta de ovos foi esse. Eu amei pintar esse, achei muito fofo. Com certeza é um dos meus preferidos. O que vocês acharam? Me segue aqui que amanhã vai ter mais um tutorial pra vocês. Beijos!